Olá, eu sou José Santiago e esse é o MaisPizza.net. Vou mostrar como preparar uma massa de pizza feita na mão. A base é a massa pobre, uma das massas mais utilizadas nas pizzarias. A massa fica muito macia por dentro e crocante por fora. Você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo para pizza, 5 gramas de fermento seco, 20 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de sal, 550 ml de água e 30 ml de óleo de girassol. Aqui os ingredientes básicos para uma massa pobre. A massa é pobre porque ela não vai nenhum outro tipo de gordura como manteiga ou ovo. Tá? A massa pobre é uma das massas mais utilizadas nas pizzarias. Tá? O primeiro passo é misturar o trigo com o fermento. Você vai misturar ele com a colher de pau mesmo, mais ou menos 1 minuto. Aqui o vídeo eu cortei alguns passos, então vai ter 1 minuto mexendo ali. O segundo passo é colocar o açúcar e o sal e misturar eles mais 1 minuto. Não é necessário dissolver o fermento no açúcar. O fermento, quando ele já está em contato com o trigo, como ele é um micro-organismo, ele se alimenta do trigo e já começa o processo de fermentação. Então não é necessário dissolver o fermento em nenhum tipo de água morna ou com açúcar. Então eu misturei lá 1 minuto os ingredientes secos, agora eu vou começar a misturar com os ingredientes líquidos. Eu tenho uma mania de colocar o óleo na água. O óleo e a água não se misturam, mas é uma mania mesmo, tá? Não necessariamente você precisa fazer isso, pode colocar os dois separados, primeiro a água e depois o óleo. E aí é colocar a água, aí você vai reservar um pouquinho dessa água, não coloca ela toda de uma vez, porque dependendo da farinha de trigo que você estiver utilizando, ela vai pedir mais ou menos água, tá? Então reserva um pouquinho de água, porque pode ser que você precise dela ou não. E mistura na bacia mesmo com a colher de pau, tá? Misturar mais ou menos 1, 2 minutos, tá? Até ela formar uma farofa, até você perceber que a farinha absorveu toda a água. Continua mexendo mais um pouquinho. Aqui, como vocês podem perceber, eu precisei utilizar todo o restante da água. Percebi que a farinha pediu um pouco mais de água, então eu coloquei tudo. E eu continuar mexendo, tá? Até os ingredientes todos se misturarem, você começar a perceber que a massa desgrudou um pouco da tigela. E aí é colocar de fato a mão na massa, tá? Jogar ela na bancada e começar a sovar para valer. Tá? Não tem nenhuma técnica específica de como sovar mesmo a massa, você precisa mesmo de força, fazer movimentos em que você perceba que você está pegando as extremidades por centro e vice-versa, ou seja, você realmente está misturando todos os ingredientes e a massa está ficando bastante homogênea. E aí sovando, precisa de força, você vai sovar ela por mais ou menos 10 minutos seguidos. E uma dica é fazer esse tipo de movimento, como se fosse um rocambole, você leva ela da extremidade e volta para o centro. Então, se você garante que está sovando a massa de uma forma bem homogênea, como se fosse um rocambole mesmo. Então, sova a massa por 10 minutos seguidos, com bastante força. Depois você vai deixar a massa descansando por 5 minutos. Aqui eu deixei ela descansando, sovei por 10 minutos. Você vê que ela já está bem macia. Descansou 5 minutos. Descansou 5 minutos, volta a sovar novamente. Então, os mesmos movimentos, é sovar por mais 10 minutinhos. Os mesmos movimentos, um movimento como se fosse um rocambole. E aqui é a massa pronta. Fiz uma bola que eu vou fazer agora. Que ela está bem macia, ela não gruda na mão. Você percebe que a massa já está no ponto certo. Agora você vai cobrir a massa com o plástico, pode ser plástico PVC,
e vai deixar ela descansando por mais ou menos 30 minutos. Ela vai crescer um pouco o volume e após 30 minutos você vai perceber que ela cresceu de fato, que ela está bem macia. Enquanto a massa está crescendo, você pode fazer, se você tiver esse tipo de pote para conserva, você vai pincela ele com óleo, tá? Óleo de cozinha mesmo, pode ser até o mesmo óleo de girassol que você utilizou para fazer a pizza. Pincela ele bem, o pote e a tampa, porque é nele que você vai armazenar a sua massa boleada. Tá? Vai facilitar o processo de fermentação e também a forma como você vai armazenar essa massa. Aqui a massa, não sei se dá para perceber no vídeo, mas ela cresceu um pouco de volume, deixei ela descansando por mais ou menos 30 minutos. Dá para perceber que ela ficou bem mais macia após apenas 30 minutos. Muito macia essa massa. Pincelou os poros, que você vai fazer? Pincela um pouco a bancada, a mesa, onde você vai trabalhar a sua massa. E você vai jogar a massa ali, vai ficar mais fácil de você manuseá-la. Eu virei ela, onde eu pincelei a bancada. Vou virar ela do lado contrário. Assim, se a massa ficar um pouquinho fora do ponto, ainda estiver grudando na sua mão, esse processo vai ficar mais fácil de você manuseá-la, ela vai ficar grudando na sua mão. Aqui a massa ela ficou muito macia, então o que eu estou fazendo? Eu estou esticando ela porque eu vou porcionar. Tá? Nota que ela ficou muito macia, eu não precisei nem girar ela na bancada para fazer um rocambole, tá? Só estiquei mesmo, ela já ficou bem do jeito que eu queria. O que você vai fazer? Vai dividir essa massa em 4 partes. Essa massa ela rende 4 discos de 350 gramas e um de 210. Se você não tem uma balança digital, faz esse processo. Divide ela em 4 partes iguais. Você vai fazer o seguinte: você vai tirar um pedacinho da ponta dessas 4 partes. Por quê? Se você vai ter mais ou menos uma massa entre 300 a 380 gramas, uma massa mais ou menos de 200 gramas. Então serão 4 massas de tamanhos parecidos e uma massa menor. E se você tem a balança digital, é só pesar a 350 gramas, 4 massas e uma de 210. E é exatamente isso. Essa quantidade de farinha, quantidade dos ingredientes que nós utilizamos são 4 massas, 350 gramas e uma de 210. E aqui o processo de bolear a massa. Vemos que a massa está bem macia. Esse é um processo que eu acho bem mais simples de bolear. Você vai fazer a massa, um tipo de hambúrguer. Você vai fazer depois. Você vai pegando as extremidades com o seu dedo indicador e vai jogando para o centro. Estão vendo? E agora é formar como se fosse um tipo de coxinha. Coxinha de frango mesmo. Se você estivesse fechando uma coxinha. Estou fazendo devagar para vocês observarem que não tem nenhum segredo. Um pouquinho da coxinha, bater na palma da mão para fechar. Pronto. Está feita a sua bolinha, sua primeira massa boleada. E é colocar no pote para armazenar. Coloca lá no pote, tampa o pote. Você vai fazer o mesmo processo com o restante da massa. Esse pote facilita muito. Se você não tiver algum outro tipo de tapoer que caiba na sua massa, pode colocar nele também, sem problema. Aqui eu vou pesar mais uma massa, 350 gramas. Vou bolear de novo, um pouquinho mais rápido para vocês perceberem que não tem segredo nenhum. Você rapidamente pega o jeito de bolear a massa. Então, o processo é fazer um tipo de hambúrguer com a massa, jogar as extremidades para o centro e depois fechar como se fosse uma coxinha. Fez a coxinha, bate ela na sua mão, na bancada, tá pronta a sua massa boleada. Terminou de bolear as massas, colocá-las no pote. Se
Se quiser abri-las no mesmo dia, deixa descansar por mais 3 horas, você já pode abrir o disco de pizza. Aqui a massa foi para a geladeira, eu deixei ela descansando na geladeira por 24 horas. Você viu que na geladeira mesmo, o processo de fermentação cresceu um pouco. E aqui a massa com 48 horas de fermentação dentro da geladeira. Tirei ela após 48 horas da geladeira, deixei descansando por mais 1 hora. Ela ficou desse jeito aqui da foto. Bem fermentada, cresceu bastante o volume. Quanto mais tempo você deixar a massa fermentando, mais fácil vai ser depois na hora de você abrir o disco. Fica mais fácil você manusear a massa. Essa massa dura 7 dias na geladeira. Então se você for armazenar ela na geladeira, quando estiver pronta para utilizar, tira ela da geladeira, deixa descansando por mais 1 hora e aí está pronta para você abrir o seu disco de pizza. Lembrando, se você quiser usar a massa no mesmo dia que a fez, a boleia deixa ela descansando por mais 3 horas, pode abrir a massa de pizza. E se for levar na geladeira, fermentando na geladeira por pelo menos 24 horas, tá? Aí sim, você pode tirar da geladeira e deixar ela descansando por mais 1 hora e abre o seu disco de pizza. Como eu disse, a massa dura até 7 dias na geladeira. É isso, pessoal, e no canal você encontra vídeos de como abrir essa massa, como abrir o disco de pizza e de como recheá-lo também. Obrigado e não esqueçam de se inscrever no nosso canal.